Por que as lutas são tão importantes para a nossa evolução e esse processo leva a ter uma melhor qualidade de vida? E de onde vem essa melhor qualidade de vida, esses benefícios? Em primeiro lugar, da autoestima. Vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos históricos e a gente vai entender de por que as lutas, elas, por mais que a gente evolua, nós estamos em eras tecnológicas, mas elas sempre estão em alta, né? Cada vez mais nós temos eventos de todos os tipos, né? Desde os amadores, esportes como o judô, taekwondo, os esportes olímpicos, né? Até os esportes profissionais como MMA, eles sempre estão em alta na mídia e têm uma grande aderência do público. Sejam muito bem-vindos, Carlos Fetti aqui falando com vocês. Primeiramente, vamos dar uma olhada nessa questão evolutiva, né? O Sapiens é um livro que vale a pena ver, e vários aspectos dele vão nos reportar para as questões importantes da luta, mas eu vou me ater apenas esse primeiro tópico aqui que ele aborda, que é a revolução cognitiva, que, segundo o autor Yuval Noah Harari, deve ter acontecido em torno de 70 mil anos atrás. E o que isso significa na prática? Que nós tínhamos um sistema de comunicação previamente a isso, mas que era muito simples, né? Por exemplo, um grunhido ou um guincho, que significava um determinado perigo, um animal, um leão, uma cobra, enfim. Mas a gente se atinha a evitar o perigo baseado naquele aviso. Não tinha nada mais elaborado além disso, além desse aviso que era dado. Com a revolução cognitiva, nós passamos a ter a capacidade de elaborar planos, né? A gente tinha um perigo, por exemplo, um leão que aparecia ali regularmente, e a gente começou a aprender a fazer um planejamento. Olha, podemos fazer uma armadilha para esse leão, podemos achar um outro caminho, a ter alguma estratégia que resolvesse o problema de maneira mais definitiva do que apenas avisar sobre ele. Então isso fez uma grande mudança, e as lutas trabalham muito com esse tipo de planejamento, e por isso mesmo elas têm uma capacidade muito grande de mudança comportamental. Mas, como eu falei em relação à autoestima, vamos dar uma olhada aqui nessa perguntinha que eu fiz, me dá algumas informações científicas relacionadas a lutas e autoestima, e o que as pesquisas dizem a respeito, e que já está publicado na literatura. Aí ele respondeu. Vou pedir aqui, para ficar mais fácil, o texto para português. Brasileiro, já que ele deu de graça essa informação. Ele está trazendo aqui uma série de informações. Em primeiro lugar, é a autoestima em relação ao desenvolvimento profissional. Deixa eu completar aqui, a gente volta. Muito bem. A primeira questão, a autoestima e os profissionais de ensino, né? A autoestima, tem trabalhos de revisão relacionados a isso, ela enfatiza a importância da autoestima para os professores. Professores desempenham um papel crucial na formação profissional, transmitindo conhecimento e habilidades. Sua autoconfiança e autoestima afetam diretamente seu desempenho. Professores empoderados, que se sentem confiantes e valorizados, estão mais bem preparados para tomar decisões informadas e influenciar positivamente as experiências de aprendizado dos alunos. Observe que nós estamos falando aqui de um professor que tem formação e que tem cerne, não é só casca. Não estamos falando aqui de lacração, seguir uma modinha, nós estamos falando aqui de valores que percorreram os séculos, os milênios, e que ainda estão sendo estudados, porque eles estão incutidos lá na essência, no cerne do desenvolvimento humano. E nos dias atuais, isso é uma matéria carente, né, que está em deficiência no mercado. A gente tem visto muito professor querer seguir a onda e que não tem essa autoestima, não tem essa autoconfiança para furar a bolha e não seguir somente as tendências do que é aceito pelo mercado, né, que o colocou ali. E isso é um erro, porque a gente não desenvolve pessoas fortes assim. A gente desenvolve pessoas fortes enfrentando os problemas. Não que a gente não tenha que defender os direitos adquiridos, defender de bullying, agressões e todos os tipos de abuso.
perfeito, mas nós precisamos também nos fortalecer para termos capacidade de enfrentar a adversidade da vida. Biologicamente, a gente vai sempre estar lidando com desafios, não com um mundo harmônico que está pronto a entregar tudo aquilo que a gente quer, sem lutar, sem batalhar para conseguir e poder avançar no nosso desenvolvimento. Autoestima e estresse são outra questão fundamental que as lutas trabalham, né? Porque todos os treinos eu tenho que controlar meu emocional. Todo treino, ele é, por mais que ele seja amigável, eu estou com o meu colega de treino, mas ele tem um nível de desafio. Eu vou me testar, mesmo que seja harmonicamente e com respeito, eu estou me testando, eu vou saber se eu estou melhorando ou não. Então, muitas vezes pode gerar estresse das pessoas mais inseguras, mas faz com que você melhore e crie uma musculatura mental mais eficiente. A autoestima afeta como os indivíduos reagem a eventos estressantes e lidam com o estresse. Por outro lado, eventos estressantes podem impactar negativamente a autoestima. Manter a autoestima saudável é essencial, pois ela serve como um recurso psicológico contra distúrbios psicológicos. Eu recomendo que vocês deem uma olhada aí no outro vídeo que eu gravei sobre antifragilidade e sobre a resiliência esportiva, onde a gente aborda essa questão da hormese. A hormese é como se eu estivesse tomando um remédio que ele tem uma dose certa. Na dose certa ele tem um efeito e na dose exagerada ele tem um efeito colateral. O estresse é a mesma coisa. Se eu não tiver um estímulo, eu não saio do estado de leniência, de preguiça. Eu preciso ter um estado de fluxo e para isso eu preciso de um certo grau de estresse. Eu não posso simplesmente ficar numa zona de conforto porque eu não saio dessa situação. Eu vou continuar a mesma coisa e o processo tem que ser evolutivo, senão eu vou continuar aos meus 30, 40, 50 anos de idade com a minha capacidade de desenvolvimento lá dos 20, tá? O que é um absurdo, porque a única coisa que o envelhecimento traz concretamente sabida de benefício é você se aprimorar intelectualmente, você ser mais robusto, ser mais forte, principalmente antifrágil, que é aprender com os estresses e se tornar um tanto quanto melhor. E ele segue aqui considerando os aspectos do conceito de autoestima. Os pesquisadores descrevem a autoestima como uma emoção social construída. Ela engloba percepções e sentimentos relacionados à autoestima e autoconceitos. Essas percepções são influenciadas pela necessidade de autenticidade, eficácia, pertencimento, aceitação, conquista e competência dentro do grupo social que a pessoa pertence. Tudo isso é trabalhado nas lutas. Eu tenho todos esses componentes dentro de uma aula de luta que seja bem conduzida. E eu vou depois gravar um vídeo mais aprofundado sobre essa questão do grupo social. É muito importante na atualidade que eu considere esse aspecto, uma vez que muito tem se confundido que essa ideia de eu pertencer a um determinado grupo, eu teria que estar cedendo a todos os aspectos de valores, aquilo que eu trago da minha família, de cultura, do meu grupo, ou seja, do meu clã, de onde eu fui formado, que tem todo um processo de evolução ao longo do tempo, que nós já falamos também em outro vídeo, e eu relego isso para poder ser aceito num determinado tipo de artificialidade progressista que tem sido colocado em pauta. As lutas trabalham com valores milenares e que cada vez mais têm sido resgatados para a atualidade. É fundamental que eu considere que para eu desenvolver essas características eu vou sempre ter que ter em mente uma série de regras, e é óbvio que essas regras que muitas vezes são propaladas aí por isso que eu acabei de falar, como respeito, às vezes não é um respeito de verdade. O respeito é um respeito pelos valores, é o respeito pelo direito de cada um, mas também pelo valor que cada um oferece. Como disse o Seiji Arata, não existe a troco de nada. Eu preciso mostrar valor primeiro. As pessoas hoje estão esquecendo disso. Às vezes a pessoa não se desenvolveu, não fez um investimento, e ela tem os mesmos reconhecimentos do que uma pessoa que já entregou valor. Esse investimento é fundamental e a luta trabalha muito com isso. E essa questão da autoestima está ancorada na segurança, identidade, dignidade, respeito e competência. Ela desempenha um papel fundamental na formação do bem-estar emocional,
de um indivíduo em suas interações com os outros. Nessa questão da formação de grupos, como eu falei, de pertencimento, nós temos vários aspectos, né? E aí eu vou mostrar alguns. Aqui, nessa imagem, aparece aí um grupo de judô dos veteranos. Nesta outra imagem, são várias situações, eu teria dezenas delas, eu não vou gastar muito tempo. Foi no período que eu estive em Botucatu e que eu competi pela cidade de Botucatu, representei essa cidade em campeonatos brasileiros, né? E eu passei a fazer parte da sociedade de lá. Então essa questão de pertencimento e de participação de grupos, aqui tem o pessoal do kickboxing, tem o pessoal do jiu-jitsu, o pessoal do judô, ela é muito forte nas lutas, e eu tenho possibilidade de estar trabalhando isso com os jovens, dele ser acolhido, dele ser recebido e ser orientado a escolher os melhores caminhos e a melhor tomada de decisão. Na vida a gente sempre entra nas encruzilhadas, né? Vale a pena assistir o discurso lá do Perfume de Mulher quando ele está na escola, porque ele sempre escolheu o caminho mais fácil nas encruzilhadas e sempre deu errado, e é por isso que ele está lá para defender o menino que fez o suporte para ele, por uma questão de ética, por uma questão de valores. Isso nas lutas a gente prima muito, e ela traz uma capacidade aí de desenvolvimento que a gente pode levar para a escola, levar para diferentes ambientes, e que essas pessoas sejam mais completas. E por isso que eu falei no início desse vídeo que ela está relacionado ao desenvolvimento, à nossa evolução. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.